Alegria, alegria, alegria. Tá de volta aqui, ainda mais depois desse cortejo 2 de julho bombadíssimo. Eu fiquei lá procurando assim, eu digo, será que tem algum deles que me acompanha nesse podcast aqui? Aí eu olhei na calçada, olhei na igreja, olhei pra um lado, olhei pro outro. Não achei não, viu? Cadê vocês? Me manda no direct na hora de aparecer nada, né? Tô ligado no movimento de vocês. Tô entendendo que vocês não querem aparecer. Mas eu vou achar vocês. Eu vou achar vocês. E aí, estavam com saudade? Eu morrendo. Morrendo de saudade a ponto de ter vindo no São João gravar. Imagine. Oi, tô cheio de coisa pra gente conversar. Cheio de coisa pra gente conversar. Cheio de coisa. E vim inspirado assim, ó. Cheio de coisa, cheio de coisa, cheio de coisa. Cortei 2 de julho, eu fui prestando atenção em um movimento, prestando atenção em outro movimento, para ver o que é que a gente poderia trazer para discussão. Tenho tido muito retorno, muito feedback das pessoas, gostando muito dessas reflexões da gente sobre determinados temas e de forma rápida. Então a gente vai investir cada vez mais nisso. Inclusive, estava combinando aqui com o Juninho, quero aproveitar para mandar um beijo aqui para toda essa equipe da Band, em nome do nosso presidente querido Augusto Correa Lima, do nosso diretor comercial Ed Vaz, nossa secretária executiva Sandrinha Moraes e o nosso bombado, o homem que sem ele nada disso aqui aconteceria, que é o nosso Juninho, que fica aqui atrás das câmeras, mas é quem faz tudo acontecer. E estendo isso a todos os demais colaboradores e colaboradoras daqui da rádio. E em nome de Uziel Bueno, meu amigo e irmão, eu mais uma vez mando um beijo, um abraço para cada um de vocês, para cada uma de vocês. Primeira coisa hoje que eu queria trazer aqui é, reparem que coisa, viu? Isso foi Roberto Justus que falou. Socialmente, só se dá bem quem fala o que o outro quer ouvir. As pessoas são falsas para viver socialmente. Quer dizer, olha que desgraceira aconteceu na face da terra e está acontecendo. Quer dizer, para que eu seja aceito socialmente, eu vou ter que falar o que o outro quer ouvir, mesmo eu não concordando, mesmo eu achando errado. Posso dizer a vocês? Tô fora. Eu completamente fora disso. Sugestão? Saia também. Monte seu gueto, monte o seu grupo, monte a sua bolha, que fale a mesma língua que você, que tenha os mesmos valores que você, que tenha os mesmos sentimentos que você. Vá por mim. Eu mesmo já fiz isso há muito tempo e minha história de vida é outra. Por isso que eu fico muito feliz, alegre e satisfeito em concentrar minhas energias com pessoas que têm os mesmos valores, as mesmas identidades. Os demais, paciência. Rezo muito para que Deus ilumine o caminho e os encantados e que dê muita luz para poder chegarem num diálogo que possa ser verdadeiro consigo próprio e com o outro. E aí eu estava dizendo a vocês, antes de falar nessa parte, que a gente vai dar uma mesclada no podcast, nesse podcast nosso, também trazendo mais coisas. Vocês sabem que a gente fica toda hora inovando, né? E nesse inovando nosso, a gente vai trazer algumas matérias, aí se tiver de fotografia ou de filmagem, para botar para vocês. Lembra que quando a gente abre a tela, vai para o plano aberto, aí pega o fundo todo, igual como pegou aqueles quadros do artista plástico querido Paulinho Freitas, que está bombando aí também o podcast dele, a gente recebendo o retorno dele. E eu estou muito feliz por isso, que bom que vocês gostaram do tema, né? Da arte, da cultura, onde nós conseguimos levar esse debate, essa sensibilização para o coração, para a mente de cada um de vocês. Então essa é a novidade também, além do que a gente tem para a gente mesclar com isso, e aí vocês vão me dando retorno aí pelo direct, se estão gostando ou se não estão gostando, que a gente vai adaptando, vai mudando. Olha outra coisa, vejam que bomba. Os sinceros saem de cena, os bajuladores ocupam o camarim. Posso ser franco a vocês? Tenho 49 anos, sei que
baixinho e a cara engraçada, parece mais novo. Obrigado, já gostei de me chamar mais novo. Eu, ao longo dessa minha vida, comecei desde os 16 anos até os 49, nunca permiti sair de cena. Se me quer trabalhando, se quer conviver comigo, tem que ser na sinceridade. Eu não vou sair de cena para poder deixar os falsos, os que querem falar o que os outros querem ouvir, ou seja, os bajuladores de plantão, ocupando o camarim. Essa cena, esse teatro, comigo não cola. Comigo não cola. Ou é verdade ou é mentira. Eu bajular na mentira, inclusive prejudicando o outro, porque o outro não vai conseguir ou a outra melhorar ou continuar nessa pegada boa que tá de discussão, de comportamento, porque eu vou estar mentindo para poder querer o salário, para poder querer o status social, para querer o dinheiro da parceria. Tô fora. Essa cena de teatro, então, sugiro a vocês. Deixa a máscara do palhaço na cara de quem faz a gaiatice e não na sua. Olha, outra bomba! Tinha que ser bomba, né? Período junino não podia ser outra coisa. Algumas pessoas nunca mais se comunicarão com você porque não têm a maturidade para lidar com o fato de que fizeram algo de errado e você não merecia. Por falta de responsabilidade, elas criarão a narrativa inventada sobre você para não precisarem assumir a culpa. Isso, resumindo, é uma doença, né? É uma psicopatia, né? Uma pessoa que tem a capacidade maléfica de tentar inverter a história e tem um negócio para mim que é muito fantástico. Quando você não puder se defender, o silêncio é a sua maior arma. Fique em silêncio. O tempo é o senhor da razão. O tempo bota cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Olha outra, chega bota a cena como se fosse daquelas placas luminosas na porta de cinema antigo. Tudo bem, você hoje me ignora. Amanhã vai me aplaudir de pé. Só não vem depois dizer que sempre acreditou. Isso aqui é para os que são tirados a louco, para inventar esse negócio. Hoje mesmo a gente vai ter aqui um convidado que é uma pessoa, Ave Maria, que eu sou apaixonado, tenho um respeito imenso, acolho bastante, que é o Elon Musk, é o Bill Gates da, 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 da edição, da captação de áudio, de imagem, e que hoje pode ser chamado de louco. Amanhã vão aplaudir e dizer, sempre acreditei, sempre levei fé. É o caso de mim. Quando eu inventei ter programa de televisão, me anarquizaram e disseram que eu estava muito verde, muito imaturo. Eu disse a ele por dentro, né? Deixa estar. 2 semanas depois eu estava convidando eles para fazer entrevista na TV Salvador, lá na Rede Bahia, com um programa montado. Então, esses não dê ouvido, mas também não dê plateia quando você estiver no auge, quando o seu projeto estiver acreditado, quando o seu projeto estiver concretizado. Outra coisa que eu queria também conversar com vocês. Outra coisa que eu queria falar com vocês. Vocês já perceberam a armação de algumas pessoas que não convivem com você presencialmente, ok? O mundo tá corrido, tá uma correria só, cada um para tentar sobreviver, né, na vida. Mas tem horas que a gente vai, aí a gente fica sumido, não manda um WhatsApp, não curte nada no Instagram, não comenta nada, que lembra que a gente conversou no outro podcast de que uma curtida, um comentário é a mesma coisa de você estar presente na vida da pessoa e você estar ali estimulando a outra pessoa, inclusive? Ponto. Aí tem as pessoas que armam e parece que elas pensam que os outros não sacam. Só que as pessoas sacam, fingem que não sacam e quem sai de besta é você, não os outros não.
E tô falando pra você que se vai encontrar, vai na cada pessoa pro aniversário, daqui a 4, 5 dias, menino, daqui a pouco aparece curtida, aparece comentário. Tá feio. Para que tá feio. As pessoas sabem disso, eu mesmo saco. Aí sabe o que é que eu faço logo? Não retorno, não curto ali em cima do que você fez, não faço absolutamente nada, porque eu sei que é armação. Até feio isso. Bora no trabalho nosso aqui de reeducação comportamental, que a gente está batendo nisso em todo podcast. É preciso a gente estar atento, porque ninguém é besta mais não, viu? É igual outro assunto que é o quê? Se você tá no poder econômico, no poder político, no poder social, no poder religioso, ou seja, com esses status, Ave Maria, o que você mais tem é telefonema, o que você mais tem é convite para aniversário, é convite de boneca, é convite de sapato, é convite... Inventam festa para você ir. Quando você tá no auge, é curtindo, é comentando. Quando você sai dos cargos, quando você sai dessas funções, cessam-se as curtidas, cessam-se os comentários. Que feio! A pessoa saca isso. A pessoa presta atenção e não adianta vir negar, não, porque eu já tive essa conversa, inclusive, com 2 pessoas, e aí vieram negar. Eu disse: olha, sabe qual é a vantagem dessa discussão nossa aqui? É que o Instagram tem lá data e tem lá horário. Com essas datas, casa exatamente quando as pessoas saíram dos cargos, das posições sociais, políticas, religiosas, econômicas, e aí começa a curtir e comentar a pessoa que você nem conhece, a que ocupou o seu cargo, que o negócio ainda é pior ainda. Então, fique atento nisso. Ninguém é besta, não. Vamos pra frente. Vamos pra frente. Ou curte a vida inteira, ou não curte. Ou comenta a vida inteira, ou não comenta. Agora não dá pra falar isso não, porque ninguém tá mais besta, não. Tá todo mundo sacando. E eu disse a vocês que a gente ia conversar essas coisas todas. E nós estamos cada vez mais conversando sobre isso. Dia de terça-feira, inclusive, em nosso Instagram, o @Celcinho Cotrim, a gente está colocando todos. É autoajuda. Colocando todas as misérias que já fizeram comigo na vida, só que ao invés de me botarem para baixo para eu desistir, ao contrário. Na hora que eu desci, peguei pressão e com a mola subi, venci e multipliquei por 4, por 5 do que iam me destruir, iam tirar. Então, acompanhe também terça-feira, que é uma extensão disso aqui do podcast, ou o podcast aqui é a extensão do Instagram lá, dia de terça-feira. É toda terça-feira. É uma bomba atrás da outra. Aí, por coincidência, vocês vejam como são as coisas da vida. Eu trabalhei a vida inteira na política, né? Porque eu amo. Uma das coisas que eu trabalhei. E aí, se eu vestir a camisa, eu me acabo trabalhando. Vou, subo, desço, não durmo, e boto meu carro no meio, e boto minhas finanças, minha boa vontade, minhas amizades, tudo. E aí trabalhei, ralei para ajudar a eleger uma pessoa. Aí, pro executivo, pro cargo do executivo. Aí eu olhei, eu disse, poxa, eu tenho tanto a contribuir, eu acho, formado, pós-graduado a nível de especialização, mestrado e doutorado em administração e planejamento municipal, experiência em cargos públicos. Já tinha feito parte, tinha sido membro da transição do governo do estado da Bahia aqui, de um gestor para outro. E por que não ser membro de uma equipe de transição do Poder Executivo Federal? Aí eu disse, desses que estão aí, quem é que eu conheço? Esse aqui que é amigo da família, é íntimo da gente. Eu chamava de tio, inclusive. Aí eu ousei, viu? Ousei pegar o telefone e disse, vem cá, nego velho. Tô querendo trabalhar aí voluntariamente, de graça, na equipe de transição, para eu aprender mais, para enriquecer mais. Sabe qual foi a resposta que ele me deu? Na hora da campanha, todo mundo lhe quer, todo mundo lhe chama, você tem o maior valor do mundo. Só vou que ele respondeu para mim. Aqui só tem lugar para quem tem cabelo branco, ou seja, para os mais velhos, para vocês não. Aquilo ali me marcou muito. Por que que me marcou muito? Porque é um cidadão que a vida inteira pregou, de esquerda inclusive, e não estou
querendo dizer de que a coloração partidária, a identidade ideológico-político-partidária define isso não, mas estou colocando de esquerda, inclusive por conta de que é mais sensível a esse tipo de debate, de discussão. Ou essa pessoa é mais sensível, não diria esquerda para a gente não entrar aqui no debate ideológico. Essa pessoa que a vida inteira defendeu a participação da juventude, defendeu o primeiro emprego, defendeu a valorização dos trabalhadores, e aí depois vem com a pérola dessa. Terça-feira, tá lá publicado. Aí, vocês sabem como são as coisas da vida, o mundo é redondo. Nesse mundo é redondo, quem é que eu encontro dia 2 de julho, em plena Lapinha? O dito cujo. O dito cujo foi o todo-poderoso no primeiro governo Lula. Tô errado, no segundo governo Lula. Todo-poderoso. Quero que cada vez mais ele tenha luz, que o caminho dele brilhe, mas não tem como correr da vida. E o universo devolve. O mal que vai é o mal que vem. Hoje no ostracismo, tava lá no meio da multidão no 2 de julho, e aí chamei um amigo meu e disse: vem cá, fulano, faz favor. Você lembra da terça-feira passada da postagem aqui tal e tal? Foi aqui, foi fulano. Tanto ajudei ele, e ele me deu essa resposta. Você sabia que você prejudicou minha mente por uns 10 anos? Se eu não fosse fazer terapia e tratar exatamente sobre o que você me disse, era capaz de eu não ter tido o sucesso que eu tive. Espero que você consiga voltar ao sucesso, mas provavelmente você está amargando a maldade que você fez com outros, inclusive comigo, e hoje você está nessas condições. Então, assim, cuidemos muito. O mundo dá voltas. A vida é um bumerangue. Você joga o bem, volta o bem. Você joga o mal, volta o mal. É bumerangue, ele volta. Não tem pra onde correr. Não tem um caminho de ir e não voltar. Ele volta. Portanto, minha sugestão é que jogue seu bumerangue pro bem. Ou se não for jogar seu bumerangue, eu não sei nem como essa geração nova chama, Juninho e Marquinho, como é bumerangue de hoje em dia de vocês. Da minha época, ou era um disco, que você jogava tipo um vinil, que você jogava na praia assim, ele ia e voltava, ou então em formato de asa delta, né? Chama como? Lembra o infinito do Instagram. Lembra isso também. Então, assim, é necessário a gente pensar em nossas ações, porque cada vez mais o universo está cobrando. Cada vez mais as respostas estão chegando rápido. Cada vez mais as coisas estão acontecendo. Vi muito no 2 de julho a segregação social, né? Os mauricinhos não encostavam no que chamavam, no que chamam, no que caracterizam da plebe, e aí não tem corda igual carnaval de bloco, se mistura mesmo, e nesse se mistura na minha frente o maior bate-boca, uma que se achava bastarda, dizendo de que não dá pra gente estar no meio desse povo não, ao lado dela, porque aí nessa hora todo mundo é igual na rua. A outra virou e fez assim: é isso mesmo, eu sou da favela e tô aqui, qual é o problema? Qual é o problema? Aqui agora todo mundo é igual, viu, fia? Não tem corda de bloco aqui pra separar vocês da gente que tá na rua na pipoca não, viu? O marido aí com a dita cuja, né? Sossega, sossega, sossega. E a de cá disse: oi, de mulher pra mulher não tem lei Maria da Penha não, viu? Aí eu quieta, acomoda, mas a vítima estava completamente correta nesse processo. Então, temos que ter atenção, porque o bicho tá pegando. As pessoas estão sensíveis e cada vez mais estão colocando uma lupa no comportamento do outro para conosco. Ou a gente evolui nisso, ou o nosso iOS intelectual e moral ele está em constante atualização e nós é que temos que atualizar, ou vai virar aqui
a lei de olho por olho, dente por dente, a lei do talião. As pessoas não vão e não estão mais se submetendo a determinados tipos de coisa. Por isso, repito e imploro que encontremos um equilíbrio para convivermos bem, para que tentemos pelo menos conviver bem, mas não dá para continuar do jeito que estamos, com esse comportamento bélico, ou seja, esse comportamento de guerra, de agressividade uns com os outros, a ponto de um de nós, que aí vira presidente de república, como o da Rússia e o da Ucrânia, estarem se machucando nações a troco de vaidade, de pedaço de terra, porque eles não querem sentar para conversar. Um é mais importante do que você acha, um mais importante do que o outro, e essas coisas acontecem. Então, eu trouxe do micro, né, um com um, para trazer para o macro nações com nações, governadas sempre por um. Então, esse um com um aqui é o mesmo do um com um, só que eles prejudicam a nação inteira, as nações inteiras. Então, essas reflexões, eu acho que o objetivo é de que a gente pare para pensar coisas que a gente termina no dia a dia não levando em consideração, né? Eu vi algumas cenas assim muito tristes, e tô pegando 2 de julho, que foi fresquinho aqui, mas é uma festa popular, então é a mesma forma para tudo, onde tinha agrupamentos de políticos, né, lá com as camisas, por exemplo, Zezinho, todos, né? Zezinho. Aí tinha gente que comprava água mineral para 2, 3 do lado e os demais do mesmo grupo fazendo a mesma coisa, que era engrossando o grupo do político, não dava água para os outros. O que é isso? O que é isso? Pelo amor de Deus, tenham paciência, tenham compaixão. Não pode ser dessa forma, não pode ser assim, não pode ser assim. Aí até sobre esse assunto, daqui a pouco, quando eu chamar ele, que eu fiz uma surpresa para ele hoje, para trazer ele aqui como nosso convidado no podcast, no nosso podcast, vou pedir até para ele dar o que eu perguntei a ele, a visão dele sobre o 2 de julho. Ainda mais ele que é jovem, que nunca tinha participado e que deu um olhar muito interessante que para mim mesmo serve como análise para poder cada vez mais pensar num formato diferente do formato original, que é um desfile cívico em homenagem, em refrescamento de nossas memórias da história da Bahia e do Brasil. Mas deixa que daqui a pouco vocês vão ouvir, nós vamos ouvir sobre isso. Mas ele não veio sobre isso, não. Mas é muito interessante para que a gente ouça essa outra leitura de quem está de fora da situação vivida ali. Eu mesmo nunca tinha tido esse olhar. E passei a interpretar e passei a procurar entender para o próximo ano, inclusive, tentar encontrar formatos, pelo menos no nosso agrupamento, que tentem chegar mais próximo da origem que deu o cortejo 2 de julho, né? E aí eu gostaria de voltar, assim, também a alguns assuntos, né? Ruins, às vezes, mais sensíveis, né? Porque a gente pega nos pontos mais fracos nossos, né? Nossas vaidades, nossos egos e por aí lá vai, né? Político, toma vergonha na cara, aperta a mão, abraça as pessoas para poder se sentir querido, para poder a imprensa registrar, para depois conversar. Essas mesmas pessoas que vocês não respondem um WhatsApp, que vocês não recebem nos seus gabinetes, que vocês não cumprem as promessas que foram feitas na campanha. Recebi um relato de nosso colega aqui da Band, inclusive, colega comunicador Paulinho Axé, de políticos que literalmente sou contra, completamente contra, mas políticos que apanharam
no cortejo do 8 de julho, apanharam porque votaram contra a classe trabalhadora, apanharam porque prometeu e não cumpriu, foram vaiados porque prometeram e não cumpriram, foram vaiados porque a situação não mudou. Então, tá na hora de mudar mais ainda o comportamento, tá todo mundo de olho nisso e tá voltando a ter, que teve isso na época de Mário Covas, a violência da população para com os políticos. Registro. Sou completamente contra qualquer tipo de violência, ainda mais dessa forma. A maior violência que se pode ter é digitar ali na urna a mudança, a troca dos políticos. Mas a agressão física, a agressão verbal, tem que parar por aí. A democracia existe exatamente para não existir a barbárie. Para que todos os dois lados conversem, às vezes mesmo de forma exaltada, mas que tenham respeito como princípio, como norteador do caminho do diálogo para a sociedade, né? Mas é necessário, se faz necessário. Eu faço um apelo aqui. Eu que sou empresário, eu que sou apresentador de televisão, eu que sou jornalista web, eu que sou advogado também, aliás, bacharel, apresentador de TV, apresentador de rádio, mas também sou político. Isso eu, como político, faço apelo a você, colega político. Faz isso não que tá feio. Tá machucando as pessoas. E vocês estão destruindo aqueles que têm um comportamento diferente de vocês. Eu mesmo tenho um comportamento diferente de vocês. Meu pai, graças a Deus, tem um comportamento diferente de vocês. E aqui, quando eu digo vocês, toda regra tem sua exceção, né? Então a gente precisa avaliar muito bem isso e viver cada vez mais um mundo melhor, e só depende da gente, só depende de nós, né? Quero aqui agradecer a cada um de vocês que tem reconhecido o trabalho da gente nas ruas, da nossa Fundação Celcinho Cotrim. Se puderem dar uma curtida, uma comentada, uma sugestão, manda pelo direct pra gente, uma doação, fazer trabalho voluntário, @Fundacão Celcinho Cotrim, com M no final, e é o Instagram da fundação, e o meu é o @Celcinho Cotrim, onde a gente sempre está passando todas as... eu vou atender aqui porque ele vai ser um dos nossos convidados. Joel, querido amigo, tô aqui no ar e te ligo assim que sair daqui para marcar para você vir para aqui para nosso podcast, viu? E assim a gente vai conversando, interagindo. Aí, ó, o dar o retorno, o telefonar, o conversar. Ele é o dono da Unirb, essa faculdade aí estourada, com polos em todo o estado da Bahia e partindo para outros estados brasileiros, e que vem conversar conosco sobre a internacionalização da educação, a compra desses grupos de educação pelos estrangeiros, né? E aí o debate é: isso é bom para a educação? Isso é bom para o avanço do nosso país? A gente vai trazer para a mesa de debate. Esse é um assunto que muito me interessa, porque eu fui pró-reitor, funcionário da Universidade Católica de Salvador, e participava muito dessas discussões ao longo de 6 anos, tanto a nível de Bahia quanto a nível de Brasil, em Brasília, na reunião das entidades como a BRUC, a NEC e por aí lá vai. Tenho hoje muita vontade da gente tentar fazer, e aí é o que eu gostaria de fazer, um quadro aqui também, e que não precisa ser formalmente um quadro. Então, o que vocês estiverem precisando dos poderes públicos, o asfaltamento de uma rua, esgotamento sanitário, a poda de árvore, mudança de poste, vocês mandem pra gente, manda pelo direct, @Celcinho Cotrim, Fundação, manda para o nosso WhatsApp, melhor dizendo, @Celcinho Cotrim, dizendo, sugerindo, pedindo o que a gente pode tentar intermediar com o poder público. Eu aí pego isso de vocês, leio, falo aqui e depois eu faço um WhatsApp e encaminho para as autoridades competentes pedindo retorno sobre essas questões, né?
Sei que o que muito aflige todos nós é a saúde, a questão da regulação. Não estou dizendo que vou resolver, porque não tenho o poder da caneta, mas eu estou dizendo de que eu posso ser e serei porta-voz de vocês, serei um representante de vocês, um despachante de vocês, para tentar ver se a gente melhora os serviços públicos de nossa cidade, de nosso estado, de nosso país, né? Então fica aqui mais uma sugestão para a gente poder aproveitar cada vez mais esse espaço público, sim, espaço público. Toda emissora, a concessão dela ela é pública, então, em que pese quem pega a concessão administra e aparenta ser uma empresa privada e o regime contábil e financeiro ele é privado, porém é vinculado, é autorizado pelo governo federal, pelo Ministério das Telecomunicações. Então, é um espaço público. E como sendo espaço público, tem que ser espaço educativo, tem que ser um espaço de comunicação, tem que ser um espaço de socialização de ideias, tem que ser espaço que sirva para o coletivo, que sirva para a mudança, para as coisas melhores da nossa sociedade. Já estamos a 30 minutos e 46 segundos aqui na nossa Band, no podcast com Celcinho Cotrim, debatendo com vocês assuntos pequenos, mas que a gente precisa aguçar, precisa aflorar para que a gente reflita e tente cada vez mais fazer com que o nosso dia a dia se torne cada vez melhor com as mudanças das nossas ações, né? Quero fazer um convite à sociedade, a você que está me assistindo, a você que está me dando essa honra de me acompanhar hoje. Se estiver acompanhando nos outros episódios dos podcasts também, agradeço muito. É uma honra muito grande para mim, mas eu preciso que a gente faça um debate enriquecedor sobre como anda nosso país, como anda nosso estado, como anda o nosso município. Me conte aí, como é que está o seu município? Manda notícias para a gente, vamos discutir, vamos debater. Eu acho que a gente precisa entender de que se a gente não botar literalmente a boca no microfone, as coisas não andam. É necessário a gente fazer esse exercício e fazer essa movimentação. Você pode botar a boca no microfone. Manda para mim, que eu represento vocês, reverbero para vocês, porque a angústia sua é a minha angústia. A dor sua é a minha dor. Então precisamos muito encontrar canais que sejam porta-vozes da gente para todo os anseios, né, da nossa sociedade. Eu quero chamar aqui agora, com muita alegria, com muita emoção, esse representante também da geração Z, que parece que tem mais de 180 anos de acúmulo de experiência. Aí, a geração Z já vem logo. É ele, o nosso Marquinhos querido. Vamos lá para E aí, galera, tudo bem com aberto. vocês? Como é que vocês estão também? Meu nome é Marcos, sou videomaker, editor profissional. É isso, tô aqui com o Celcinho Cotrim. Marquinhos, primeiro uma satisfação de trazer aqui. Você faz parte desse projeto, você faz parte desse momento da gente, dessa vida da gente. Uhum. Eu converso muito com o Juninho, que é da nossa geração Z. Peraí, eu tenho que receber aqui o nosso presidente da Band, para dar um alô para vocês aqui. Peraí, só um minutinho que ele tá entrando aqui. Já mandei um beijo nesse instante, mas aqui, Marquinhos, nosso convidado, vem aqui, por favor. Aliás, daí dá para ver. Esse é o nosso presidente querido, é ali no plano aberto. Ele que foi o idealizador do podcast da Band. Quero lhe parabenizar por fazer isso aqui realmente acontecer. Está um sucesso. Os parabéns é pra você. Você que construiu tudo isso. Você é o meu anjo. Deus abençoe, Parabéns, viu? parabéns. Valeu, amigo. Muito obrigado. E é isso, esse processo de discussão, de afunilamento entre as gerações, Sim. é que faz com que as coisas aconteçam. Então, eu pego muito retorno, muito feedback
de Juninho, né? 25 anos, você 20 anos, mas são da mesma geração, dos mesmos costumes e tem sempre uma análise diferente, porém convergente nos valores. Vocês parecem que já têm 120 anos de idade que viveram lá atrás, Muito onde tempo, né? vocês começaram vocês nasceram, melhor dizendo, resgatando os valores humanos, os valores éticos, os valores morais. E aqui eu sei que tem muita gente que critica a geração Z. Mas quem critica a geração Z, Marquinhos, essa é a sua câmera, aquela é a minha, Sim. e a de lá de nós dois. Quem critica a geração Z, critica também as outras gerações, porque a gente não está falando da geração, a gente está falando de pessoas. Pessoas sem compromisso, pessoas sem valores e por aí lá vai. Então, por isso que eu desconstruo muito isso, porque eu tenho a oportunidade de explorar cada vez mais o interior de vocês e só tenho visto coisas maravilhosas, né? Com certeza. E aí, antes de começar um pouco, eu queria lhe fazer umas perguntas sobre o seu trabalho, um dos seus trabalhos, que é sobre a questão do 2 de julho, né? Porque eu todo impactado, que eu sou apaixonado desde os 16 anos, e naquela folia, para um lado e para o outro, e Marquinhos acompanhou a gente o tempo inteiro. E tanto do ponto de vista pessoal de estar comigo, quanto do ponto de vista de profissional, de estar fazendo a cobertura como um todo. E aí no final sempre eu pergunto para a gente fazer uma avaliação do que aconteceu, de como foi. E Marquinhos me deu uma avaliação completamente oposta de tudo que eu pensei. Imaginava. Foi. Primeiramente, foi a primeira vez que eu fui nesse 2 de julho, né? Porque eu não sou de Salvador, eu sou de Alagoas, só que agora eu tô morando aqui mais ou menos tem um ano, né? Um ano em Salvador. Um ano em Salvador. Mas em feira Justo. mais tempo. Mais tempo, só que eu não saía muito de casa, começando a sair tem um tempinho. Sim. E aí é o seguinte, eu vi... primeiramente é uma festa muito legal, muito bonita, que eu vi, né? Tem várias gente que sai pra cortejar o dia 2 de julho. Sim. Mas eu acho que as pessoas esquecem um pouquinho do que é o 2 de julho, entendeu? Eu acho que as pessoas esquecem mais do que realmente importa o 2 de julho e acaba sendo mais pra idolatria política, na minha opinião. Né? Eu acho que as pessoas esquecem que as pessoas estão lá para comemorar a independência do Brasil, certo? Perfeito. E elas vê o político ali e quer ficar muito em cima, uma parada muito sobre político e não sobre o que realmente importa, que é o 2 de julho. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. E é verdade, você não tem ao longo do cortejo, e isso para mim vai ser muito... está sendo já muito impactante para repensar toda a minha participação a partir do ano que vem, de que a gente não conversa, de que a gente não age para falar sobre a independência da Bahia ao longo do cortejo, para falar sobre a independência do Brasil que se deu na Bahia no 2 de julho, como bem falou Marquinhos. A gente não para falar sobre Joana Angélica, a gente não para falar sobre a outra heroína Maria Quitéria, a gente não para falar do caboclo e da cabocla. Não existe em momento algum esse debate, essa conversa, essa construção, como tem, por exemplo, procissão de Ramos. Então sai com as folhas na mão, sai ali rezando e conversando. E no 2 de julho a gente não tem isso. A gente já teve essa discussão lá atrás sobre a lavagem do Bonfim, exatamente com esse conteúdo, Marquinhos. Sim. Só que aí só fez tirar, não é só fez, tirou muito, ok. Os mini trios, os trios elétricos, as bandas e por aí lá vai, mas também esse debate do papel ali da procissão de uma igreja a outra, Sim. a igreja da Conceição da Praia para a igreja do Bonfim, o catolicismo, não tem esse debate, né? Não tem mais. Não. Então, e é necessário que tenha. Foi muito importante você ter me dado essa visão. Insight, né? E volto a dizer, sim, e volto a dizer da geração Z, que eu não esperava isso, né? Porque a gente tem muito na mente de que vocês são... Acho que a geração Z é mais, como eu posso dizer, não liga tanto pra política dessa questão de idolatria. Eles ligam mais pra liberdade. Sim, sim, Entendeu? sim. E aí é o que mais me chama a atenção, porque em que pese vocês falarem
você falar de não política, mas a liberdade é um ato político. Sim, com né? certeza. E eu acho muito fantástico de vocês que vocês têm toda a discussão, vocês têm todo o embasamento para discutir qualquer tema e qualquer tese, vocês têm posicionamento, né? Sempre, o que eu lhe perguntei sobre o 2 de julho, eu pergunto sempre a Juninho depois do podcast. Sim. Eu digo, Juninho, e aí? O que é que você achou do podcast? E aí ele dá Ponto de o vista. retorno dele, sim, o ponto de vista dele, e que agrega muito porque a gente começa a mesclar gerações. Quando a gente convida nosso presidente, convida é muita ousadia, né? Mas é porque o espaço da gente aqui no podcast, e que ele, coitado, não quis entrar para não atrapalhar, ao contrário, engrandeceu a gente. E como eu sou um homem de sorte, um homem de fé, até eu poder dizer que o nosso presidente da Band já veio no nosso podcast, eu já posso falar. Que terminou de uma forma ou de outra acontecendo. E eu queria saber, assim, nessa linha, né? A gente está mais preocupado com a liberdade, né? A liberdade de pensamento, a liberdade de comportamento. Como é isso, Marquinhos? Eu acho que é a nossa liberdade de questão não de partido, sabe? Porque eu vejo que as pessoas mais velhas, ela tem aquele negócio, eu vou ficar nesse partido porque esse partido me dá certas liberdades de fazer algumas coisas, entendeu? Sim. Eu acho que nós jovens, a gente não é tão ligado a essa questão de... Porque eu não sei se posso falar essa questão... Fale tudo aqui, babar pode ovo falar de político. tudo. Pode Não falar. não gosto de babar ovo de político. Eu acho que político é funcionário das pessoas, entendeu? Eu não acho que a gente tem que agradar político, porque a função do político é fazer com que o Funcionário Brasil do povo, né? seja funcionário do povo, entendeu? E eu acho que as pessoas não fazem isso, né? As pessoas tratam o político como os reis. E eu acho que não tem que ser assim. E fora a política, você percebe de que o comportamento de vocês é completamente diferente do comportamento das gerações anteriores? Principalmente pautado pela liberdade? Ou seja, em que pese você e Juninho serem exceções, mas a maioria, e aí é uma coisa que eu tenho muita convergência também, elas não abrem mão da dignidade delas. Eu e você, a gente até conversou muito sobre isso quando você estava viajando. Não abre mão da dignidade em torno do lado material. A geração de vocês diz, epa, acabou essa história. O respeito a minha dignidade não tem dinheiro que compre. É isso? Sim, com certeza. É essa liberdade que dá a vocês de estar muito À vontade. à vontade para poder escolher a qualidade de vida. A qualidade de vida que a gente né? quer. Você vê que até a transformação de vocês no sentido de que as festas hoje, de minha época, por exemplo, que são as que são até hoje, terminavam e ainda terminam algumas poucas, 6 horas da manhã, bebida alcoólica até as 6 da manhã, e de vocês já tá uma coisa, entre aspas, matinê que termina no máximo 10, 11 horas da noite, porque prefere estar investindo em vocês, né? Eu preciso botar o microfone lá, porque como ele tem que operar, mas eu preciso... Seria legal. Você tem aí? Então fale aí, por favor. É a famosa coffee party. Porque estão pensando nisso mesmo, né? Do café da manhã. Ontem eu estava ouvindo de algum... eu não sei se a gente estava junto, que alguém falou que já estava planejando o evento com café da manhã. E ao longo da manhã, que é a hora que tá ali para malhar, que tá para cuidar da sua saúde, Sim. né? Como um todo. Marquinhos, por que você trabalha 24 horas sem parar? Por que Juninho trabalha 24 horas sem parar? Com 20 anos de idade, com 25 anos de idade. Que visão é essa diferente de minha geração, uma parte de minha geração? Não quer isso, não. E entre minha geração e a geração de vocês, o negócio tá punk. Sim. Tá punk. Não quer estar dentro de casa sendo sustentado pelos pais, passando o dia inteiro dormindo.
uma vez ou outra que vai fazer algum trabalho e mesmo assim se queixando, criando problema, não passa 24 horas, que dirá 30 dias de carteira assinada ou fazendo algum tipo de trabalho. É o que isso? Cara, eu acho que vem muito uma certa parte dessa vontade que eu tenho de trabalhar, vem um pouco da minha criação também, da minha mãe. E também é justamente essa liberdade de não depender de ninguém, né? Que desde pequeno eu sempre tive vontade de ter minhas coisas muito jovem, entendeu? Sim. E aí, por essa vontade de ter as coisas muito jovem, eu já queria ter minha liberdade financeira o mais rápido possível, né? Que com a liberdade financeira você tem a liberdade geográfica, você tem a liberdade de fazer o que você quiser, de ir para onde você quiser, se relacionar com as pessoas que vocês quiserem, né? E aí eu comecei a trabalhar com mais ou menos aí 16 anos com meu pai, só que quando você trabalha com o pai, você não tem essa certa liberdade, né? Sim. E aí eu sempre gostei de fotografia, sempre gostei dessa questão de filmagem, né? Que não é só desde os 16, desde 10 anos, por aí. Eu sempre quis ser youtuber, né? Só que aí acabou não virando, sendo youtuber, mas... eu tentei ser youtuber, mas não deu, Tentou. Tentei. Gostou? Gostei, só que já tentei ser gamer, já tentei ser de tudo. Sim. Só que aí eu sempre gostei dessa parada de edição, né? Essa parada de edição sempre ganhou meu coração. E aí eu comecei a trabalhar com 16 anos, só que não nesse ramo de edição. Eu fui começar a trabalhar lá pros... Na verdade, eu trabalhava, só que não era uma parada séria, né? Era uma parada mais de hobby. Segura aí só um pouco, só para atualizar vocês um pouco, Marquinhos, sabe aqueles vídeos bacanas, parecendo de cinema, aliás, de cinema, que a gente vê nas redes sociais, principalmente com esses blogueiros, esses influenciadores bombados aí, Marquinhos é um deles que faz isso. Marquinhos presta serviço para a Slova, fazendo os vídeos da Slova. E a Slova aí tem vários parceiros, dentre eles Carlinhos Maia. Então, Marquinhos faz esses vídeos lá no Rancho do Maia, faz outras Eu faço casas vídeo também com o Felipe Amorim, Sim, que a sim. Slova patrocina o Felipe Amorim. A gente faz vídeos com o Felipe Amorim nos shows. A gente também faz outros realities, que é a Fazenda Trans, aí tem Rancho do Maia. E, enfim, tem outras festas também, né? Que não é só esses realities. Neif tem, Neif também, a New House, pra quem não conhece, que é a casa do Neif também, que é um reality parecido com o Rancho do Maia. Sim. E também tem algumas festas, como o Júnior Spoliano, que é essas festas mais badaladas, né? Aí a gente sempre faz a cobertura aí e eu faço esses vídeos. Esse é o mundo da internet, dos bombados. Se a gente for trazer para o mundo da não internet, da realidade física, é o mundo da Ivete Sangalo, da Daniela Mercury, da internet. Então ele é quem capta as imagens, ele é quem edita e quem solta esses vídeos. Então, o trabalho de Marquinhos, propriamente dito, é esse. Os vídeos bombados que eu tenho, aquele do Jaguar entrando aqui na Band, aquele da Discovery entrando com o Paulo no consultório. Isso tudo foi o Marquinhos que fez, e esse sucesso todo aí. E que bom que você enveredou pela área que você se apaixonou, se encontrou. E aí, daí o céu é o limite ou pensa em outra coisa? Não, o céu é o limite. Hollywood. É Hollywood, Olha, diz que quando o programa é bom, a conversa é boa, o tempo passa que a gente não sente. Então, Já chegamos ao final. É brincadeira, Rafael, um negócio desse. Mas Começou agora? Começou agora, mas na sua próxima vinda, eu vou matar Carlinhos Maia, esse povo todo, e louva tudo, porque fica só lhe roubando pra lá. Na sua próxima vinda, a gente vai ter mais tempo, ter mais podcast. Pronto, tá fechado. bom? Vamos mandar um beijo no coração lá no Plano Aberto. Valeu, Pra galera. essa equipe Tchau, obrigado por toda hoje, aí. viu? E é isso. Até mais. Já viu como Até a essa próxima. geração Z é desenvolta? Beijo no coração.